Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar uma história para você, a Biblioteca das Estrelas Perdidas. Vamos lá pessoal! Capítulo 1, A Carta que Caiu do Céu. Numa pequena cidade cercada por montanhas, onde as noites pareciam mais brilhantes do que em qualquer outro lugar, vivia uma jovem chamada Elisa. Ela tinha 17 anos e era conhecida por passar horas lendo livros antigos na pequena biblioteca da cidade. Desde criança, Elisa acreditava que cada livro escondia um segredo esperando pela pessoa certa para descobri-lo. Certa noite, enquanto fechava a janela de seu quarto, uma luz atravessou o céu. Não era uma estrela cadente comum. Ela parecia descer lentamente como uma pena iluminada. Quando a luz tocou o chão do jardim, transformou-se em uma carta dourada. Curiosa, Elisa correu até ela. Na frente da carta estava escrito apenas: "Para quem ainda acredita no impossível." Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro havia um pequeno mapa desenhado à mão e uma única frase: "A Biblioteca das Estrelas Perdidas está esperando por você antes do próximo nascer da lua cheia." Elisa nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Na manhã seguinte, mostrou a carta ao avô. Assim que viu o mapa, o velho ficou completamente pálido. "Onde conseguiu isso?" "Caiu do céu." Ele respirou fundo. "Pensei que essa biblioteca fosse apenas uma lenda." Segundo antigas histórias, existia uma biblioteca escondida em algum lugar das montanhas. Mas ela não guardava livros comuns. Cada livro continha uma história que ainda não havia acontecido. Quem encontrasse a biblioteca poderia descobrir o futuro, ou mudar completamente o próprio destino. Naquela mesma tarde, Elisa colocou uma mochila nas costas. Levou água, uma lanterna, um caderno e a misteriosa carta. Sem contar para ninguém, iniciou a caminhada. O mapa conduzia por uma trilha quase esquecida. Depois de horas andando, encontrou uma enorme árvore de tronco branco. Exatamente como desenhado no mapa. Atrás dela havia uma escadaria de pedra coberta por musgo. Ela nunca tinha reparado que aquela escada existia. Cada degrau parecia mais antigo que qualquer construção da cidade. Ao chegar ao fim da escada, encontrou um enorme portão de madeira. Acima dele estava escrito: "Toda a história começa quando alguém decide continuar caminhando." Elisa empurrou o portão. Ele se abriu lentamente e revelou um mundo que jamais imaginara existir. Capítulo 2, O Salão dos Livros Vivos. O portão se fechou lentamente atrás de Elisa. Por um instante ela pensou em voltar, mas quando olhou para trás, o portão havia desaparecido. Em seu lugar havia apenas uma parede coberta por trepadeiras e pequenas flores azuis que brilhavam como estrelas. À sua frente surgia um imenso salão. As estantes pareciam não ter fim. Erguiam-se até um teto tão alto que se perdia na escuridão. Milhares de livros ocupavam as prateleiras, mas nenhum acumulava poeira. Pelo contrário, cada capa emitia um brilho suave, como se respirasse. O silêncio era profundo. Então, um livro caiu sozinho no chão. Elisa aproximou-se e o abriu. As páginas estavam completamente em branco. De repente, palavras começaram a surgir diante de seus olhos. Elisa deu mais um passo. Ela arregalou os olhos. Era exatamente o que havia acabado de fazer. Assustada, fechou o livro. Quando o abriu novamente, as palavras haviam desaparecido. "Impressionante, não é?" A voz ecoou pelo salão. Um senhor de cabelos longos e completamente brancos surgiu entre as estantes. Vestia um manto azul escuro bordado com pequenos fios prateados que lembravam constelações. "Bem-vinda à Biblioteca das Estrelas Perdidas." "O senhor mora aqui?" Ele sorriu. "Não, eu apenas cuido dela." "Quem é o senhor?" "Pode me chamar de Elias. Sou o guardião." Elisa observou o lugar ao redor. "Esses livros, escrevem sozinhos?" "Alguns contam o passado. Outros registram o presente. E existem aqueles que mostram possibilidades do futuro." "Então o futuro já está escrito?" Elias balançou a cabeça. "Não. Cada escolha cria uma nova história. Os livros mudam a cada decisão." Enquanto conversavam, um leve tremor percorreu o chão. As luzes das estantes oscilaram. O sorriso do guardião desapareceu. "Isso não é bom." "O que aconteceu?" "Alguém entrou na biblioteca sem ser convidado." Antes que Elisa pudesse perguntar mais alguma coisa, um som metálico ecoou pelos corredores. Passos, lentos, firmes, cada vez mais próximos. Da sombra surgiu uma figura usando um longo manto preto e uma máscara de prata que escondia completamente o rosto. Ela carregava uma chave enorme feita de um metal escuro. "Finalmente encontrei este lugar", disse a figura. Elias colocou Elisa atrás de si. "Você não deveria estar aqui." O desconhecido respondeu com uma voz fria. "Vim buscar o livro original." Elisa nunca tinha ouvido falar daquele livro.
Mas, pela expressão preocupada do guardião, percebeu que ele era muito mais importante do que imaginava. O silêncio tomou conta da biblioteca. Então a figura mascarada deu mais um passo à frente. Entregue o livro, ou toda a biblioteca desaparecerá. Capítulo 3 – O livro original. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Nem mesmo as páginas dos livros se moviam. O homem mascarado permaneceu imóvel, segurando a enorme chave escura. Elias deu um passo à frente. Você sabe que o livro original não pode ser levado. A figura respondeu calmamente. Pode e será. Se ele sair desta biblioteca, todas as histórias do mundo perderão o equilíbrio. Esse é exatamente o meu objetivo. Elisa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia que aquele livro era muito mais do que um simples objeto. De repente, todas as estantes começaram a brilhar. Milhares de pequenos pontos de luz saíram dos livros e flutuaram pelo salão como vagalumes. Cada luz representava uma história, uma vida, um sonho, uma escolha. Elias ergueu a mão. As luzes se reuniram diante dele, formando um enorme círculo luminoso. Enquanto eu for o guardião, ninguém tocará no livro original. O homem mascarado sorriu. Então veremos quem é mais forte. Ele ergueu a chave escura. Assim que ela tocou o chão, um estrondo sacudiu toda a biblioteca. As estantes começaram a se mover sozinhas. Corredores inteiros mudaram de lugar. Livros voavam de uma prateleira para outra. Era como se a própria biblioteca estivesse viva. Elisa! Gritou Elias. Corra! Mas e o senhor? Encontre o livro original antes dele. Sem pensar duas vezes, Elisa começou a correr pelos corredores que mudavam de posição a cada instante. O mapa dourado que ela havia encontrado caiu do bolso. Antes que pudesse pegá-lo, o desenho começou a mudar. As linhas antigas desapareceram. Um novo caminho surgiu. No centro do mapa apareceu um símbolo em forma de estrela de 8 pontas. Ela seguiu a direção indicada. Após atravessar uma ponte feita de vidro transparente, chegou a uma enorme porta circular. No centro dela havia a mesma estrela desenhada no mapa. Quando Elisa aproximou a mão, a porta se abriu lentamente. Do outro lado havia uma sala completamente diferente das demais. Não existiam estantes, nem mesas, apenas um pedestal de pedra branca. Sobre ele repousava um único livro. Sua capa era prateada e refletia pequenas constelações em movimento. Assim que Elisa se aproximou, o livro abriu sozinho. As páginas começaram a virar rapidamente. Então pararam. No centro da folha apareceu uma única frase. A verdadeira guardiã acaba de chegar. Antes que Elisa pudesse compreender o significado daquelas palavras, ouviu passos atrás de si. Lentos. Firmes. Ela se virou. O homem mascarado havia encontrado a sala. E agora estava diante da porta, bloqueando a única saída. Finalmente, disse ele. O livro original, e a pessoa destinada a despertá-lo. Elisa segurou o livro com força, sem saber se deveria fugir ou enfrentar o desconhecido. A resposta mudaria não apenas o seu destino, mas o de todas as histórias já escritas, e das que ainda estavam por nascer. Capítulo 4 – O despertar da guardiã. O homem mascarado entrou lentamente na sala circular. Cada passo fazia o chão de pedra vibrar. Elisa recuou, segurando o livro original junto ao peito. Não tenha medo, disse o estranho. Entregue o livro e nada acontecerá com você. Como posso acreditar em alguém que invadiu a biblioteca? Por um instante, ele permaneceu em silêncio. Então respondeu, porque eu não vim destruir as histórias, vim libertá-las. Antes que Elisa pudesse responder, Elias chegou correndo. Seu manto estava rasgado e seu rosto demonstrava o cansaço de quem havia enfrentado uma grande batalha. Não escute uma única palavra dele, gritou o guardião. O homem mascarado deu um leve sorriso. Você ainda conta a mesma versão dos fatos, Elias? Os dois se encararam como velhos inimigos. Elisa percebeu que aquela disputa era muito mais antiga do que imaginava. Quem é você? Perguntou ela. Lentamente, o homem levou as mãos ao rosto. Com um movimento cuidadoso, retirou a máscara de prata. Elisa ficou surpresa. Ele não parecia um vilão. Era um homem de olhos claros, cabelos grisalhos e uma expressão marcada pela tristeza. Meu nome é Adrian. Elias abaixou a cabeça. Um dia, ele também foi um guardião desta biblioteca. Elisa arregalou os olhos. O quê? Adrian assentiu. Há muitos anos, eu e Elias protegíamos este lugar juntos. Mas descobrimos um segredo que mudou tudo. Que segredo? Perguntou Elisa. Adrian olhou para o livro original. Ele não apenas registra as histórias. Ele também pode apagar qualquer uma delas. O silêncio tomou conta da sala.
Imagine uma criança que perdeu os pais. Imagine uma cidade destruída por uma guerra. Imagine alguém que sofre injustamente. Com esse livro, seria possível apagar esses acontecimentos da história. Elisa sentiu o coração acelerar. A ideia parecia tentadora. Mas Elias respondeu imediatamente. E ao apagar uma dor, você também apagaria todas as escolhas, aprendizados e vidas transformadas por ela. O mundo deixaria de ser verdadeiro. Adrian suspirou. Talvez. Mas quantas pessoas poderiam ser salvas? Antes que alguém dissesse outra palavra, o livro original começou a brilhar intensamente. As páginas se abriram sozinhas. Uma luz dourada envolveu Elisa. As letras desapareceram. Em seu lugar surgiu uma nova mensagem. Somente quem aceita que nenhuma vida é feita apenas de alegrias ou apenas de tristezas poderá proteger o equilíbrio das histórias. Elisa fechou os olhos. Ela lembrou de suas próprias dificuldades, dos dias em que pensou em desistir e das pessoas que conheceu justamente por causa dos desafios que enfrentou. Quando abriu os olhos novamente, tomou sua decisão. O livro original não pertence a ninguém. Ele existe para lembrar que não podemos controlar tudo. Podemos escrever novos capítulos, mas não apagar os antigos. A biblioteca inteira pareceu respirar. As paredes voltaram a brilhar. Os corredores deixaram de tremer. Adrian abaixou lentamente a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele compreendeu que sua dor havia guiado suas escolhas por tempo demais. Elias aproximou-se dele. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Após alguns segundos de hesitação, Adrian a apertou. Naquele instante, o livro original fechou sozinho. Na capa, novas letras apareceram em dourado. Toda a história pode continuar, mas nenhuma deve ser esquecida. A biblioteca estava salva. Mas bem no alto da grande cúpula, uma estrela antes apagada começou a brilhar. Em um corredor distante, uma porta secreta se abriu silenciosamente, revelando um caminho que ninguém jamais havia visto. Era o início de um novo mistério. Capítulo 5 – O Corredor Proibido. Os dias seguintes foram de paz. A biblioteca voltou ao seu silêncio acolhedor. As estantes permaneceram firmes, os livros continuaram escrevendo novas histórias, e Elias retomou seu trabalho de guardião. Adrian, arrependido, passou a ajudá-lo a restaurar alas antigas que haviam sido danificadas durante o confronto. Elisa, porém, não conseguia esquecer a porta secreta que se abrirá na cúpula. Todas as noites ela olhava para o alto e via um feixe de luz atravessando a escuridão. Era como um convite. Numa madrugada, enquanto todos dormiam, Elisa decidiu investigar. Subiu uma longa escadaria em espiral, iluminada apenas por pequenas estrelas flutuantes. Ao chegar ao topo, encontrou a porta entreaberta. Ela respirou fundo e entrou. Do outro lado havia um corredor diferente de tudo que já tinha visto. As paredes eram de cristal, e dentro delas brilhavam milhares de lembranças. Crianças aprendendo a andar, reencontros de famílias, descobertas, despedidas, risos e lágrimas. Cada parede guardava momentos importantes da vida de alguém. No fim do corredor havia um relógio gigantesco. Seus ponteiros giravam em sentidos opostos. À frente dele estava uma placa de pedra. Aqui termina o tempo conhecido. Além desta porta começam as histórias que ainda não escolheram um destino. Elisa sentiu um frio na barriga. Antes que pudesse dar outro passo, uma voz ecoou atrás dela. Eu esperava que você chegasse até aqui. Era Elias. O velho guardião caminhava lentamente, mas seu olhar era sério. Este é o corredor proibido. Pouquíssimos guardiões tiveram permissão para entrar. O que existe depois dessa porta? Perguntou Elisa. Elias olhou para o enorme relógio. Existe um lugar chamado Salão dos Fios do Destino. Lá, cada vida é representada por um fio de luz. Enquanto o fio permanece aceso, a história daquela pessoa continua sendo escrita. E por que ele é proibido? Porque quem tenta controlar os fios acaba acreditando que pode decidir o destino das outras pessoas. Muitos perderam a humildade ao entrar ali. Nesse instante, o relógio emitiu um som grave. Toque, toque, toque. Os ponteiros pararam. As luzes do corredor piscaram. Então, um dos fios luminosos dentro da parede apagou-se. Logo depois, outro. E mais outro. Elias empalideceu. Isso nunca aconteceu. Uma rajada de vento atravessou o corredor. A porta do Salão dos Fios do Destino começou a se abrir sozinha. Lá de dentro saiu uma sombra enorme, com olhos brilhando em azul profundo. Ela não caminhava, flutuava, e sua voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As histórias estão perdendo suas luzes. Elisa deu um passo para trás. Quem é você? A sombra respondeu.
Sou aquele que existe antes da primeira palavra e depois da última página. O silêncio tomou conta do corredor. A aventura de Elisa estava apenas começando, e o maior desafio da Biblioteca das Estrelas Perdidas acabava de despertar. Capítulo 5 – O Corredor Proibido. Os dias seguintes foram de paz. A biblioteca voltou ao seu silêncio acolhedor. As estantes permaneceram firmes, os livros continuaram escrevendo novas histórias, e Elias retomou seu trabalho de guardião. Adrian, arrependido, passou a ajudá-lo a restaurar alas antigas que haviam sido danificadas durante o confronto. Elisa, porém, não conseguia esquecer a porta secreta que se abrirá na cúpula. Todas as noites ela olhava para o alto e via um feixe de luz atravessando a escuridão. Era como um convite. Numa madrugada, enquanto todos dormiam, Elisa decidiu investigar. Subiu uma longa escadaria em espiral, iluminada apenas por pequenas estrelas flutuantes. Ao chegar ao topo, encontrou a porta entreaberta. Ela respirou fundo e entrou. Do outro lado havia um corredor diferente de tudo que já tinha visto. As paredes eram de cristal, e dentro delas brilhavam milhares de lembranças. Crianças aprendendo a andar, reencontros de famílias, descobertas, despedidas, risos e lágrimas. Cada parede guardava momentos importantes da vida de alguém. No fim do corredor havia um relógio gigantesco. Seus ponteiros giravam em sentidos opostos. À frente dele estava uma placa de pedra. Aqui termina o tempo conhecido. Além desta porta começam as histórias que ainda não escolheram um destino. Elisa sentiu um frio na barriga. Antes que pudesse dar outro passo, uma voz ecoou atrás dela. Eu esperava que você chegasse até aqui. Era Elias. O velho guardião caminhava lentamente, mas seu olhar era sério. Este é o corredor proibido. Pouquíssimos guardiões tiveram permissão para entrar. O que existe depois dessa porta? Perguntou Elisa. Elias olhou para o enorme relógio. Existe um lugar chamado Salão dos Fios do Destino. Lá, cada vida é representada por um fio de luz. Enquanto o fio permanece aceso, a história daquela pessoa continua sendo escrita. E por que ele é proibido? Porque quem tenta controlar os fios acaba acreditando que pode decidir o destino das outras pessoas. Muitos perderam a humildade ao entrar ali. Nesse instante, o relógio emitiu um som grave. Toque, toque, toque. Os ponteiros pararam. As luzes do corredor piscaram. Então, um dos fios luminosos dentro da parede apagou-se. Logo depois, outro. E mais outro. Elias empalideceu. Isso nunca aconteceu. Uma rajada de vento atravessou o corredor. A porta do Salão dos Fios do Destino começou a se abrir sozinha. Lá de dentro saiu uma sombra enorme, com olhos brilhando em azul profundo. Ela não caminhava. Flutuava. E sua voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As histórias estão perdendo suas luzes. Elisa deu um passo para trás. Quem é você? A sombra respondeu. Sou aquele que existe antes da primeira palavra e depois da última página. O silêncio tomou conta do corredor. A aventura de Elisa estava apenas começando, e o maior desafio da Biblioteca das Estrelas Perdidas acabava de despertar. Capítulo 6 – O Salão dos Fios do Destino. A sombra permaneceu imóvel diante da porta. Seus olhos azuis brilhavam como duas estrelas congeladas. Elisa sentiu um arrepio. Ao seu lado, Elias respirou fundo e fez uma leve reverência. Faz séculos que ninguém o vê. A sombra respondeu com voz calma. Faz séculos que não havia necessidade. Ela ergueu lentamente uma das mãos. A escuridão ao seu redor começou a desaparecer, revelando uma figura envolta por um manto cinza, bordado com pequenos pontos de luz que lembravam galáxias. Seu rosto permanecia oculto. Quem é o Senhor? Perguntou Elisa. Sou apenas o arquivista do tempo. Minha missão é proteger aquilo que existe antes de qualquer história ser escrita. Foi o Senhor quem apagou as luzes? Não. Ele olhou para o teto do corredor. Alguém está roubando o brilho das histórias. Elias ficou alarmado. Isso é impossível. O livro original está seguro. O ladrão não deseja o livro. Então o que ele quer? O arquivista respondeu. Quer a esperança. As palavras ecoaram pelo corredor. Elisa franziu a testa. Como alguém pode roubar a esperança? O arquivista caminhou até uma das paredes de cristal. Dentro dela apareceu a imagem de uma pequena vila. As casas estavam em ruínas. As pessoas andavam cabisbaixas. Ninguém sorria. Ninguém sonhava. Toda história continua enquanto existe esperança, explicou ele. Quando alguém deixa de acreditar que o amanhã pode ser melhor, seu fio de luz enfraquece. Outra imagem surgiu. Era um jovem que desistira de seguir seu maior sonho. Seu fio de luz diminuía. Depois apareceu uma senhora que vivia sozinha, mas que reencontrou antigos amigos.
Seu fio voltou a brilhar intensamente. Cada gesto de coragem fortalece um fio, disse o arquivista. Cada ato de bondade ilumina muitos outros. Elisa observava tudo em silêncio. Então perguntou: quem está fazendo isso? O arquivista apontou para uma porta de cristal no fundo do salão. Ela nunca estivera ali antes. Na superfície da porta apareciam sombras se movendo, como se dezenas de pessoas caminhassem do outro lado. Além dessa porta existe um lugar chamado Vale do Esquecimento. Elias fechou os olhos. Pensei que tivesse desaparecido. Não desapareceu. O que existe lá? Todas as histórias que foram abandonadas antes de chegarem ao fim. Livros nunca terminados. Sonhos esquecidos. Promessas quebradas. Esperanças perdidas. Tudo aquilo que as pessoas deixaram para trás. Enquanto conversavam, uma rachadura surgiu na porta de cristal. Depois outra. E mais outra. De dentro do vale começou a escapar uma névoa escura. Ela avançava lentamente pelo chão da biblioteca. Onde a névoa passava, as capas dos livros perdiam o brilho. As letras desapareciam das páginas. As histórias começavam a ser esquecidas. O arquivista voltou-se para Elisa. Apenas uma guardiã pode atravessar o Vale do Esquecimento sem perder suas próprias lembranças. Elisa sentiu o coração acelerar. Então eu preciso entrar? O arquivista assentiu. Sim. E se eu não voltar? Ele respondeu com serenidade. Então ninguém mais se lembrará de que você existiu. O silêncio tomou conta do salão dos fios do destino. Elisa olhou para a porta rachada. Sabia que o caminho à frente seria o mais perigoso de sua vida. Mesmo assim, deu um passo em direção à névoa. E naquele instante, a porta de cristal se abriu completamente. Capítulo 7 – O Vale do Esquecimento. Assim que Elisa atravessou a porta de cristal, a temperatura caiu. A névoa era tão espessa que escondia o céu e o chão parecia feito de pedras antigas cobertas por páginas rasgadas. Ao redor dela havia milhares de livros abandonados. Alguns estavam incompletos. Outros tinham apenas a primeira página. Havia livros sem título, sem autor e sem final. Uma voz sussurrava entre a névoa. Esquecer é mais fácil do que continuar. Elisa apertou o livro original contra o peito e seguiu em frente. Logo encontrou um velho banco de madeira. Sentado nele estava um menino lendo um livro sem palavras. O que você está lendo? Perguntou ela. Minha história. Mas ele está vazio. O menino sorriu com tristeza. Por que desisti de escrevê-la? Antes que Elisa respondesse, o garoto desapareceu como fumaça. Ela compreendeu que aquele vale era formado pelos sonhos abandonados das pessoas. Capítulo 8 – O Farol das Memórias. Depois de caminhar por horas, Elisa avistou um farol enorme no alto de uma colina. Sua luz estava quase apagada. Na porta havia uma inscrição. Enquanto esta chama existir, nenhuma esperança será perdida para sempre. Dentro do farol morava uma senhora muito idosa chamada Helena. Ela cuidava da chama havia tanto tempo que já não lembrava sua própria idade. A luz está enfraquecendo, disse Helena. O que acontece se ela apagar? Todas as histórias esquecidas desaparecerão para sempre. Helena entregou a Elisa uma pequena lanterna de cristal. Ela não funciona com fogo. Então funciona com o quê? Com coragem. Sempre que alguém escolhe continuar apesar do medo, ela brilha. Capítulo 9 – A Cidade Sem Nomes. Seguindo a luz da lanterna, Elisa chegou a uma cidade silenciosa. As ruas estavam vazias. As casas não tinham placas. As pessoas caminhavam lentamente, olhando para o chão. O que aconteceu aqui? Perguntou Elisa. Um senhor respondeu. Esquecemos nossos nomes. Como isso é possível? Quando deixamos de lembrar quem somos, nossos sonhos também desaparecem. Elisa percebeu que todos carregavam pequenos fios apagados presos às roupas. Ela abriu o livro original. Em vez de escrever uma nova história, o livro refletiu as lembranças daquelas pessoas, aniversários, abraços, conquistas, amizades e risadas. As memórias voltaram. Um por um, os moradores recuperaram seus nomes. As luzes dos fios começaram a brilhar novamente. Capítulo 10 – O Colecionador de Silêncios. No centro da cidade surgiu uma torre escura. No topo dela estava um homem vestido com um manto negro. Seu rosto permanecia escondido. Finalmente nos encontramos, guardiã. Quem é você? Sou o colecionador de silêncios. Sua voz parecia distante. Não roubo livros. Roubo aquilo que faz as pessoas quererem escrever novos capítulos. Por quê? Porque um mundo sem esperança é fácil de controlar. Ele ergueu a mão. Centenas de pequenas luzes saíram da cidade e foram absorvidas por um cristal negro. A lanterna de Elisa começou a perder o brilho. Capítulo 11 – A Ponte das Escolhas.
Para alcançar o colecionador, Elisa precisou atravessar uma ponte estreita suspensa sobre um abismo. Cada passo fazia surgir uma lembrança de sua vida. Ela viu momentos felizes. Também reviu seus medos e fracassos. Uma voz dizia: volte. Você nunca será forte o suficiente. Ela respirou fundo. Continuou caminhando. A cada passo dado apesar do medo, a lanterna brilhava mais intensamente. Quando chegou ao outro lado, ela iluminava toda a montanha. Capítulo 12 – A Batalha da Luz. O colecionador lançou sombras contra Elisa. Elas assumiram a forma de dúvidas. Você vai falhar. Ninguém acredita em você. Desista. Elisa fechou os olhos. Lembrou-se das pessoas que conhecera na biblioteca. Do avô, de Elias, de Adrian, da senhora Helena, dos moradores da cidade sem nomes. Abriu a lanterna. Um feixe de luz dourada atravessou a escuridão. As sombras começaram a desaparecer. O cristal negro caiu no chão e se partiu em milhares de pedaços. Cada fragmento transformou-se em uma pequena estrela. Capítulo 13 – O Último Segredo. Quando todos acreditavam que a aventura havia terminado, o arquivista do tempo apareceu novamente. Você venceu apenas a primeira batalha. Existe outra? Ele apontou para o céu. Uma constelação inteira desapareceu. Há uma força muito mais antiga despertando. O verdadeiro criador da Biblioteca das Estrelas Perdidas está retornando, e ele deseja saber se a humanidade ainda merece ter suas histórias protegidas. No alto do céu, um enorme portal de luz começou a se abrir lentamente. Dentro dele surgia a silhueta de alguém carregando um livro ainda maior que o livro original. Elias olhou para Elisa e disse, com a voz firme: prepare-se. O próximo capítulo decidirá o destino de todas as histórias já contadas, e de todas aquelas que ainda serão escritas. Capítulo 7 – O Vale do Esquecimento. Assim que Elisa atravessou a porta de cristal, a temperatura caiu. A névoa era tão espessa que escondia o céu, e o chão parecia feito de pedras antigas cobertas por páginas rasgadas. Ao redor dela havia milhares de livros abandonados. Alguns estavam incompletos. Outros tinham apenas a primeira página. Havia livros sem título, sem autor e sem final. Uma voz sussurrava entre a névoa: esquecer é mais fácil do que continuar. Elisa apertou o livro original contra o peito e seguiu em frente. Logo encontrou um velho banco de madeira. Sentado nele estava um menino lendo um livro sem palavras. O que você está lendo? Perguntou ela. Minha história. Mas ele está vazio. O menino sorriu com tristeza. Por que desisti de escrevê-la? Antes que Elisa respondesse, o garoto desapareceu como fumaça. Ela compreendeu que aquele vale era formado pelos sonhos abandonados das pessoas. Capítulo 8 – O Farol das Memórias. Depois de caminhar por horas, Elisa avistou um farol enorme no alto de uma colina. Sua luz estava quase apagada. Na porta havia uma inscrição: enquanto esta chama existir, nenhuma esperança será perdida para sempre. Dentro do farol morava uma senhora muito idosa chamada Helena. Ela cuidava da chama havia tanto tempo que já não lembrava sua própria idade. A luz está enfraquecendo, disse Helena. O que acontece se ela apagar? Todas as histórias esquecidas desaparecerão para sempre. Helena entregou a Elisa uma pequena lanterna de cristal. Ela não funciona com fogo. Então funciona com o quê? Com coragem. Sempre que alguém escolhe continuar apesar do medo, ela brilha. Capítulo 9 – A Cidade Sem Nomes. Seguindo a luz da lanterna, Elisa chegou a uma cidade silenciosa. As ruas estavam vazias. As casas não tinham placas. As pessoas caminhavam lentamente, olhando para o chão. O que aconteceu aqui? Perguntou Elisa. Um senhor respondeu: esquecemos nossos nomes. Como isso é possível? Quando deixamos de lembrar quem somos, nossos sonhos também desaparecem. Elisa percebeu que todos carregavam pequenos fios apagados presos às roupas. Ela abriu o livro original. Em vez de escrever uma nova história, o livro refletiu as lembranças daquelas pessoas: aniversários, abraços, conquistas, amizades e risadas. As memórias voltaram. Um por um, os moradores recuperaram seus nomes. As luzes dos fios começaram a brilhar novamente. Capítulo 10 – O Colecionador de Silêncios. No centro da cidade surgiu uma torre escura. No topo dela estava um homem vestido com um manto negro. Seu rosto permanecia escondido. Finalmente nos encontramos, guardiã. Quem é você? Sou o colecionador de silêncios. Sua voz parecia distante. Não roubo livros. Roubo aquilo que faz as pessoas quererem escrever novos capítulos. Por quê? Porque um mundo sem esperança é fácil de controlar. Ele ergueu a mão. Centenas de pequenas luzes saíram da cidade e foram absorvidas por um cristal negro.
a lanterna de Elisa começou a perder o brilho. Capítulo 11 – A Ponte das Escolhas. Para alcançar o colecionador, Elisa precisou atravessar uma ponte estreita suspensa sobre um abismo. Cada passo fazia surgir uma lembrança de sua vida. Ela viu momentos felizes. Também reviu seus medos e fracassos. Uma voz dizia: volte. Você nunca será forte o suficiente. Ela respirou fundo. Continuou caminhando. A cada passo dado apesar do medo, a lanterna brilhava mais intensamente. Quando chegou ao outro lado, ela iluminava toda a montanha. Capítulo 12 – A Batalha da Luz. O colecionador lançou sombras contra Elisa. Elas assumiram a forma de dúvidas. Você vai falhar. Ninguém acredita em você. Desista. Elisa fechou os olhos. Lembrou-se das pessoas que conhecera na biblioteca. Do avô, de Elias, de Adrian, da senhora Helena, dos moradores da cidade sem nomes. Abriu a lanterna. Um feixe de luz dourada atravessou a escuridão. As sombras começaram a desaparecer. O cristal negro caiu no chão e se partiu em milhares de pedaços. Cada fragmento transformou-se em uma pequena estrela. Capítulo 13 – O Último Segredo. Quando todos acreditavam que a aventura havia terminado, o arquivista do tempo apareceu novamente. Você venceu apenas a primeira batalha. Existe outra? Ele apontou para o céu. Uma constelação inteira desapareceu. Há uma força muito mais antiga despertando. O verdadeiro criador da Biblioteca das Estrelas Perdidas está retornando, e ele deseja saber se a humanidade ainda merece ter suas histórias protegidas. No alto do céu, um enorme portal de luz começou a se abrir lentamente. Dentro dele surgia a silhueta de alguém carregando um livro ainda maior que o livro original. Elias olhou para Elisa e disse, com a voz firme: prepare-se. O próximo capítulo decidirá o destino de todas as histórias já contadas, e de todas aquelas que ainda serão escritas.